Olá, tudo bem? Vamos para mais um estudo aqui da nossa série das seitas judaicas nos tempos de Jesus. Nós estudamos a aula passada sobre os fariseus. Agora vamos para a nossa próxima aula aqui. Vamos lá. Vamos lá. Nós estudamos sobre os fariseus, agora nós vamos estudar sobre os saduceus. E depois tem a outra aula, que é escribas, os essênios, os zelotes e os herodianos. São 6 aulas. Aqui é a segunda de 6. Vamos lá. Saduceus. Quem são os saduceus? Quem são os saduceus? Vamos lá. Sua origem remontam a Zadok. Quem era Zadok? Sacerdote da época de Davi. Provavelmente tiveram seu início no período dos Asmoneus, no tempo dos Macabeus ali, os Asmoneus, que são os Macabeus, no ano 166 a 63 a.C. Bem sabemos que o Velho Testamento vai descendo, era 4.000 anos, 3.999 até no ano 0. Então, ano 166 a 63 a.C., esse período aqui dos Macabeus. Entraram em colapso no ano 70 depois de Cristo, com a queda de Jerusalém e a queda do seu templo. Então, quando ali o templo foi destruído pelo general ali Tito, então provavelmente nesta época aqui sumiu também essa seita. Nem só essa seita, mas várias outras seitas. Negavam que a lei oral era autorizada e obrigatória. Então eles não acreditavam, como os fariseus, que a lei tinha o mesmo patamar da Torá. Não, para eles não. Eles achavam que a lei oral era autorizada e obrigatória. Eles negavam isso, como os fariseus. Ele é o contrário dos fariseus, né? Segundo, interpretavam a lei mosaica de modo mais literal que os fariseus. Os fariseus já espiritualizavam mais, ele já era mais teológico aqui, os saduceus era mais teológico, então eles aplicavam mais a literalidade nas escrituras. Terceiro, eram muito exigentes quanto à pureza levítica. Então, na pureza levítica, nos rituais, eles eram bem exigentes na questão dos rituais ali. Atribuíam tudo ao livre-arbítrio. Então, tudo que acontecia para eles era por causa do livre-arbítrio. Então, tudo de mal, tudo que acontece é por causa do livre-arbítrio. É a crença dos saduceus. 5. Sustentavam que não existe ressurreição, nem vida futura. Nós vamos aqui em Atos 23:8, Paulo pregando ali, teve um grande problema, e naquele grande problema ali, ele relata isso: pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Então Paulo, naquele problema que ele teve ali, ele acabou jogando os fariseus contra os saduceus, sendo que Paulo era fariseu. Então Paulo, quando houve aquela contenda, quando ele estava pregando ali em Atos 23:8, Paulo usou disso para falar, né? Que, poxa vida, pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas, e dizendo que ele estava pregando isso. Por que ele estava pregando isso? E eles ali estavam querendo batê-lo. Então aí jogou o fariseu contra os saduceus aqui. Rejeitavam a crença nos anjos e nos demônios. Então eles não acreditavam em questão de demônio, espiritualidade, essa questão de anjos. Para eles aqui, essa doutrina aqui não era doutrina bíblica. Então eles eram bem literal mesmo, bem literal. 7. Rejeitavam a ideia de um mundo espiritual. Para eles morreu, acabou. Não existe esse mundo espiritual, né? Contrapondo os fariseus. Então já observamos aqui que é tudo contrapondo os fariseus. Os fariseus que acreditavam no mundo espiritual, que haveria espiritual depois da morte, havia
não era reencarnação nem nada, mas eles rejeitavam a ideia deste mundo espiritual. E é como se fosse um animal, morreu, acabou. 8. Somente os livros de Moisés eram escrituras canônicas. Então eles acreditavam que era só o Pentateuco. Entendeu? É como os samaritanos. Eles acreditavam só no Pentateuco. Para eles não tinha os escritos ali, os profetas. Eles não acreditavam. Igual nós estudamos a aula passada sobre a questão da Tanakh, que tinha os escritos, os profetas e tinha o Pentateuco. Para eles só era aqui os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, a Torá, né, que também é chamada Torá, Pentateuco, e livro de Moisés, que também era chamado esse mesmo livro. Para eles, só este livro era o livro espiritualizado. Terminamos aqui esta aula, né, aula bem rápida, fazendo os vídeos bem rápido para que não seja cansativo, tá bom? E nós vamos estar estudando sobre os escribas na próxima aula. Eu aguardo você lá, tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus.